O Senhor é bom em todo tempo e a sua bondade permanece para sempre. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Quero te saudar com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diante do Senhor estamos para adorá-lo, exaltá-lo, bendizer o Senhor e o seu nome que é eterno. Eu quero ler um texto da palavra de Deus com você. Quero convidá-los nesse momento a fazer essa leitura bíblica comigo. Ela se encontra no Salmo 125. Os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora e para sempre. O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. Faze o bem, Senhor, aos bons e aos retos de coração. Quanto aos que se desviam para sendas tortuosas, levá-los ao Senhor juntamente com os malfeitores. Paz sobre Israel. Adorar o Senhor é um motivo de gratidão de todos nós. Portanto, você que está nesse momento junto conosco, mediante esse tempo, eu quero convidá-lo a não perder nenhum instante. Não deixe que nada, não deixe que ninguém lhe atrapalhe. Busque ao Senhor, porque a palavra dele é muito clara. O Senhor é aquele que merece a nossa adoração. Vamos orar ao Senhor nesse tempo? Pai, te adoramos, te exaltamos. A ti pertence toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nesse momento, Deus, eu quero pedir ao Senhor que abençoe a todos os teus filhos que estão espalhados, Deus, não só aqui na nossa cidade, no nosso estado, mas em todo o nosso Brasil, em todo o mundo. Deus, queremos pedir que o teu nome seja entronizado em nossa adoração. Que nesse tempo, Pai, nós possamos agradar o Senhor, única e exclusivamente ao Senhor, e que o teu nome seja glorificado. Salve as vidas, toque nos corações, porque tu és Deus. A tua palavra nos ensina que a tua palavra, ela vai ao nosso coração, ela tem um propósito, ela tem poder, ela tem uma forma de agir, e nós acreditamos nisto. Obrigado por tudo, meu Deus. Recebe o nosso culto. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei.
estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem Ele é, e é a Ele que nós viemos adorar. Quero te convidar nesse momento a continuar adorando o nome daquele que era, que é e que há de vir. Luz das nações.
humildemente viesse à terra se entregar por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és o meu amado, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és o meu amado, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Não saberei o preço pago por meus pecados lá na cruz. Não saberei o preço pago por meus pecados lá na cruz. Não saberei o preço pago por meus pecados lá na cruz. Não saberei o preço pago por meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer-te: és meu Deus, és o meu amado, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Aleluia! São muitos os motivos que nós temos como igreja para agradecer ao Senhor Deus. Mas dentre um deles é por sua vida, por sua fidelidade, por tudo que você tem, ou de todas as formas que você tem servido ao Senhor. E nesse momento nós queremos apresentar a você mais um pedido nosso: que você não deixe de contribuir, que você não deixe de ofertar, de participar do crescimento e da expansão do reino de Deus. Você pode olhar aí na sua telinha, nós temos aí o número da nossa conta. Você pode, a partir dessas informações, abençoar a nossa igreja, fazendo uma transferência, fazendo um depósito. Temos aí também, você pode ver na sua telinha, o número da nossa secretaria, que você pode entrar em contato para receber maiores informações. O QR Code, você também está vendo aí, é um aplicativo que por intermédio dele você também pode abençoar a nossa igreja e a obra do Senhor. São muitos os meios pelos quais você pode abençoar a obra de Deus. Além de todos esses, existem aqueles irmãos que querem trazer pessoalmente a sua contribuição, seu dízimo, sua oferta, e você não está impedido de fazer. Você pode vir aqui na nossa igreja, nós temos os funcionários da igreja, da recepção, que já estão cientes de como agir diante disso. Estarão lhe informando como pode ser feito esse investimento na obra de Deus. Não deixe de abençoar a obra do Senhor. Não deixe de investir no que é mais importante, que são vidas. Nossa igreja tem feito muitos trabalhos com obra social, trabalhos com obra missionária, investimento em ministérios e ministros, e você é participante
desse momento. Portanto, nós queremos agradecer a Deus por sua vida. Estaremos engrandecendo o nome do Senhor e você poderá contribuir nesse momento. Que Deus te abençoe. Irmãos queridos, nós temos sido desafiados a entender que a igreja do Senhor Jesus é a resposta de Deus para as crises do mundo. Nesse tempo de pandemia nós já distribuímos algumas toneladas de alimento. Nesse tempo de pandemia nós já distribuímos mais de 1000 máscaras para pessoas que não tinham condição de tê-las. E nesta semana Deus nos deu a oportunidade de termos uma ação de carinho, de intercessão e de apoio junto a profissionais da área da saúde. Estivemos dentro de um hospital, manifestando aquelas pessoas que estão lutando tanto pelo nosso bem-estar, que estamos orando por elas e que a nossa igreja está ao lado delas. Mas também estivemos num dos cemitérios da nossa cidade. Aqueles que ali trabalham estão também sobrecarregados. E foi um tempo muito especial, onde como igreja nós pudemos manifestar o amor de Deus, a graça de Deus. Tudo isso só tem sido possível porque você, querido irmão, tem apoiado a sua igreja, tem sido presente com seus dízimos, com a sua oferta, com a sua vida, mas sobretudo com as suas orações. Que possamos prosseguir para alvos ainda maiores que Deus tem para nós.
Boa noite, irmãos queridos. Quero saudar você com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falava no culto da manhã, quando ouvia este trio, que eu e você precisamos entender que, independente do momento que estejamos vivendo, independente da luta que esteja a nos cercar, é possível sim nos alegrarmos no Senhor. O apóstolo Paulo, ele chegava a dizer em sua carta aos Filipenses, quando estava preso, que a alegria era um mandamento. E obviamente ele não falava sobre histeria, sobre ficar gargalhando o tempo todo, mas a alegria que é fruto da convicção de que as nossas vidas estão nas mãos de Deus, e estando nas mãos de Deus, a minha vida e a sua vida estão no melhor lugar do mundo. Nós temos falado desde o domingo passado sobre dias melhores virão. E hoje pela manhã nós falávamos no texto de Josué, no capítulo 6, falando que por vezes as nossas grandes vitórias, elas são estabelecidas, elas são construídas a partir de solos de extrema dificuldade. Falava daquele momento onde o povo tinha que vencer a intransponível cidade de Jericó, e o texto sagrado vai nos dizer que os portões estavam rigorosamente fechados. E dizia que não poucas vezes as noites escuras são grandes oportunidades para que eu e você possamos ver e contemplar o brilho da ação de Deus na nossa história. E hoje quero continuar pensando com você, ainda dentro do livro de Josué. Falava pela manhã, e se você não participou do culto pela manhã, eu recomendo que você está aí no canal, você assista e participe do culto da manhã. Falava pela manhã que o livro de Josué é um livro que fala sobre conquista. Havia uma promessa de Deus que havia sido feita ao povo há séculos atrás, e agora era a hora do povo tomar posse desta promessa. Agora era a hora do povo vivenciar o cumprimento desta promessa de Deus. E o texto de Josué vai nos mostrar o povo de Deus enfrentando inúmeras batalhas, enfrentando inúmeros desafios, vencendo, em alguns momentos perdendo. Mas o texto de Josué nos declara que o projeto soberano de Deus, as conquistas que Deus havia preparado para o seu povo, independente de muros que surgissem, independente dos rios que tivessem que ser atravessados, independente das dificuldades que se apresentassem, a vontade, o projeto de Deus seria sempre invencível na vida do seu povo. E nesta noite, pensando dentro do tema Dias Melhores Virão, eu quero pensar com você que esse é o tempo de recomeçar, ou melhor, quero dizer a você que recomeçar é possível. No capítulo 6 nós percebemos o povo de Deus experimentando uma grande vitória. No capítulo 7, eles experimentam uma grande derrota. E agora no capítulo 8 eles precisam voltar a lutar contra um povo que outrora os havia derrotado. Eles precisam voltar a enfrentar um inimigo que eles conheciam muito bem. Eles precisavam voltar a encarar uma situação que no passado, num passado recente, os havia vencido. E quantos de nós não estamos exatamente nessa encruzilhada da vida, aonde precisamos voltar para lutar contra algo que já nos derrotou? Precisamos voltar para tentar consertar ou tentar ajustar erros que por nossas más escolhas foram gerados.
Entenda que a derrota do capítulo 7 não aconteceu por outro motivo a não ser pela desobediência do povo. O povo havia como que cavado a sua própria sepultura. Houve uma época da minha vida que eu fui professor de inglês por 4, 5 anos mais ou menos. E quando eu fui professor, eu descobri duas verdades que os professores costumam falar em sala de aula, que eu sempre achava balela, mas que são uma grande verdade. A primeira coisa que eu descobri foi o poder da seguinte expressão: olha, eu já estou formado, eu já domino esse conteúdo, eu não vou ser prejudicado com a bagunça não, você pode bagunçar à vontade, porque quem vai ter que fazer a prova é você. E eu sempre achava isso como que um discurso da boca para fora. E quantas vezes eu me vi em sala de aula, às vezes dando aula para aquela turma agitada, aquela turma que colocava fogo na escola, e eu dizia assim: ó pessoal, pode bagunçar à vontade, eu já concluí o curso, agora é com vocês. Mas havia uma segunda expressão que os professores muito usavam, que eu me peguei usando também, que você já deve ter ouvido algum professor falar para você o seguinte: olha, eu não reprovo ninguém, é o aluno que se reprova. E você sabe que essa expressão é absurdamente verdadeira. Eu me lembro no final do ano, quando saíam as notas e aí vinha um aluno, mas aquele aluno que perturbou a tua paciência o ano inteiro. Vinha o aluno, vinha a mãe, vinha o pai, todo mundo que você chamava para conversar na escola durante o ano, que não tinha tempo para ir conversar. Todo mundo que você chamava para reunião, que antes chamava-se reunião de pais e mestres, e não tinham como vir. Na hora que o circo estava pegando fogo, aparecia todo mundo. Vinha o pai, vinha a mãe, vinha tio, vinha a avó. Parecia uma procissão entrando na sala dos professores. Eu lembro de uma vez uma mãe muito furiosa que sentou diante de mim e falou assim: você reprovou meu filho. E aí eu puxei dos arquivos da memória, respirei fundo e pleno, disse para aquela mãe: eu não. Quem reprovou o seu filho foi ele mesmo. E quantas não são as situações da nossa vida em que nós cometemos erros aonde trazemos sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa história, a reprovação. E é possível que existam hoje bagunças na sua vida que sejam fruto de más escolhas que você fez. Eu acho interessante que Henry Ford, aquele que foi o homem que construiu o carro que leva o seu nome, a fábrica de veículos que leva o seu nome, Henry Ford dizia que erro não deve ser uma oportunidade para o desânimo, para a desesperança, para a desistência, mas o erro deve ser uma oportunidade para recomeçar, só que dessa vez de uma forma mais inteligente. Eu não sei quais são os fracassos da sua história, mas quero dizer para você que com, sem ou apesar dos fracassos, eu creio que dias melhores virão. E para que possamos entender um pouco sobre isso, convido você a abrir sua Bíblia mais uma vez no livro de Josué. Josué capítulo 8, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: e disse o Senhor a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu entreguei nas suas mãos o rei de Ai, seu povo, sua cidade e sua terra. Você fará com Ai e seu rei o que fez com Jericó e seu rei, e desta vez vocês poderão se apossar dos despojos e dos animais. Preparem uma emboscada atrás da cidade. E então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. E ele escolheu 30 mil dos seus melhores homens de guerra e os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade.
e não se afastem muito dela, fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem, como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós, como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade, e o Senhor, o seu Deus, a entregará em nossas mãos. Vamos falar com o Senhor uma vez mais? Vamos orar a Deus. Querido Deus, obrigado pela tua palavra. Fala conosco neste tempo e ministra as nossas vidas. Precisamos, ó Deus, entender aquilo que o Senhor tem para nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. A história ela é muito interessante porque, como disse alguns instantes atrás, no capítulo 7, o povo de Israel havia lutado contra o exército de Ai e haviam experimentado a sua primeira derrota. Eles haviam lutado contra este exército e diz a palavra que Josué não mandou nem todo o exército, selecionou só alguns homens, porque a cidade de Ai não fazia medo, não dava para assustar. E ele disse: olha, esse negócio aí é café pequeno. Pega aí meia dúzia de soldados, vamos lá e vamos dar uma surra nesses caras. E o que ele experimenta é justamente o contrário. Aquilo que eles tinham como vitória certa se transformou numa experiência de derrota. E agora, após a derrota, Josué se lança com o rosto em terra, se prostra diante do Senhor e diz assim: Deus, eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo por que nós fomos derrotados. E então Deus declara que havia algo de errado no meio do povo de Israel. Havia no meio do povo de Israel um homem chamado Acã, que em meio à batalha fez aquilo que o Senhor condenava. Trouxe para dentro do acampamento de Israel aquilo que Deus havia dito para que o povo não trouxesse. E por causa da atitude de um homem, toda uma nação, todo um exército foi derrotado. Às vezes fico pensando, quantas vezes a minha ação pode ser um instrumento de bênção, ou pode ser um instrumento de maldição para aqueles que estão à minha volta. Quantas vezes uma atitude minha pode trazer glória para aqueles que comigo estão, como também uma atitude minha pode trazer vergonha para com aqueles que comigo caminham. Quantas vezes uma atitude minha pode resultar no sucesso, mas quantas vezes também uma atitude minha pode resultar no fracasso. E o povo, por conta desta atitude impensada, experimenta o fracasso. Mas o Senhor vai ao encontro desse povo e fala o seguinte a Josué, no verso de número 1: olha, não tenha medo e não desanime. Leve todo o exército com você e avance contra Ai, pois eu a entreguei em suas mãos. E a primeira coisa que me chama a atenção neste texto é que eu não posso permitir que a derrota de ontem, que o fracasso de ontem roube de mim o desejo, a esperança e a vontade de enfrentar a batalha de hoje. O Senhor chega para ele e diz assim: não tenha ânimo e não se desanime, mas pelo contrário, eu quero que você volte lá, naquele lugar que foi o lugar da sua derrota, e agora aquele lugar que no passado foi o lugar da sua derrota, tudo que eu quero que você creia é que eu vou fazer daquele lugar agora o lugar da sua vitória. Quantas vezes as portas que se fecharam de forma sequenciada
quantas vezes os infortúnios que foram se apresentando para nós, um após o outro, roubaram de nós o ânimo, a coragem, a disposição para lutar. A palavra de Deus, ela é repleta de histórias de pessoas que enfrentaram inúmeras dificuldades, mas que alcançaram a vitória final porque não se deram por vencidas em nenhuma das batalhas que vivenciaram. Posso me lembrar daquele relato da mulher com fluxo de sangue. A palavra de Deus vai nos dizer no Evangelho de Marcos, capítulo 5, sobre a história de uma mulher que durante 12 anos padecia de um mal. 12 anos enfrentando uma enfermidade. E a Bíblia vai nos dizer que ela ia passando na mão de muitos médicos e ao invés de melhorar, na verdade ia indo de mal a pior. Um dia, essa mulher ouve a respeito de Jesus e apesar da sua coleção de fracassos do ontem, ela entende que o hoje se constitui numa nova oportunidade para lutar. Ela entende que o hoje se constitui numa nova oportunidade para experimentar aquilo que o profeta Jeremias vai dizer no texto de Lamentações, que é o fato de Deus a cada manhã renovar sobre nós as suas misericórdias. E aquela mulher então vai caminhando decidida, resoluta, corajosa, animada, convicta de que se tão somente ela tocasse na orla das vestes de Jesus, ela seria curada. Sabe, aquela mulher tinha uma história de 12 anos de fracasso, 12 anos de insucesso, 12 anos batendo na trave, 12 anos sem que a coisa de fato acontecesse. Mas sabe, os fracassos de ontem não roubaram dela a crença de que o hoje, ou que no dia de hoje a história pode ser diferente. Olha, Josué, eu sei que você não gostaria de voltar lá. Olha, Josué, eu sei que tudo que você menos queria era ter que se deparar com os valentões de Ai uma vez mais. Olha, Josué, eu sei que esta cidade entrou para o seu histórico como uma marca de derrota. Mas Josué, não permita que a derrota de ontem, não permita que a amargura de ontem se transforme como que numa tatuagem, numa marca eterna para o seu destino. Nós precisamos aprender nesta história que às vezes é preciso, como disse o apóstolo Paulo escrevendo aos Filipenses, esquecer das coisas que ficaram para trás e avançar para as coisas que estão adiante de nós. Eu não sei quantas vezes você já tentou, eu não sei quantas vezes você já falhou, eu não sei quantas vezes você já batalhou na sua força, no seu ímpeto, eu não sei quantas vezes você já fracassou, mas permita-me ser boca de Deus para a sua vida nesta noite e dizer para você o mesmo que Deus disse a Josué: não tenha medo, não desanime, leve todo o exército com você e avance contra Ai. Eu não sei o que aconteceu com você no dia de ontem, eu não sei onde você foi derrotado na semana passada, eu não sei aonde você fracassou no mês passado, mas o que eu sei é que se Deus permitiu que você chegasse até aqui para participar conosco dessa celebração, eu não sei de que lugar da cidade de Maceió você está, eu não sei de que lugar do estado você está, eu não sei de que parte do Brasil ou do mundo você está,
Mas eu creio que Deus permitiu que você chegasse até aqui para que você ouvisse do Senhor esta palavra: não tenha medo, não desanime e vá com tudo, porque recomeçar é possível. Segunda coisa que me chama a atenção nesse texto e que me faz crer na possibilidade de dias melhores e de um futuro melhor, é que nós precisamos aprender nas lutas da vida a agir de forma estratégica. Perceba o que a palavra de Deus vai nos dizer. Depois que Josué ouve a palavra do Senhor, depois que a palavra do Senhor é enxertada no seu coração, e eu quero que você saiba que esta palavra, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é luz para o nosso caminhar. Ou seja, esta palavra é poderosa para instruir você nas mais variadas situações da sua vida. Por isso quero desafiar você, a não só aos domingos, a não só eventualmente, a não só nestes tempos de distanciamento social, mas quando a vida voltar ao normal, quando voltarmos ao corre-corre, quando voltarmos à nossa agitação, não se esqueça da palavra do Senhor. Depois que ele ouve a palavra do Senhor, diz-nos o texto sagrado que ele agora estabelece uma estratégia. E eu e você precisamos de método na vida. Às vezes a gente não consegue nada porque a gente faz as coisas de forma meio atabalhoada, de forma meio atrapalhada. Eu lembro de um colega no seminário, estava noivo, e ele se preparando para casar, um dia andando pela Tijuca, lá no Rio de Janeiro, com a sua noiva, ele viu uma mesa, e a noiva dele olhou para ele e falou assim: amor, essa mesa ficaria perfeita lá no nosso apartamento ali no seminário. Ele olhou para a mesa, achou a mesa bonitinha, mas quando olhou para o preço da mesa, falou: meu amor, eu acho que essa mesa é grande demais para a sala. Diz que homem prevenido vale por dois. Mulher prevenida, então, ela tinha uma trena. É trena que fala? Acho que é trena, né, pessoal? Trena, tinha uma trena. E ela sabia exatamente o tamanho, o espaço que tinha, e começou a medir a mesa. Mediu a mesa e falou: amor, fica perfeitinho, dá para colocar a mesa e ainda um móvel no canto. Ele falou: misericórdia. Falou: tá bom, meu amor, vamos ver como a gente vai fazer. E aí ele chegou no seminário, chegou no dormitório e falou: gente, eu estou desesperado. A mulher viu uma mesa, preço tal, assim, aí começou a falar, e aí daqui a pouco os colegas se uniram e disseram: não, nós vamos ajudar você a comprar essa mesa. Só que a gente quer que você faça uma surpresa para ela. Você vai lá e vai dizer que não tem como comprar a mesa, não tem dinheiro. E aí amanhã ela vai sair para trabalhar, a gente desce, compra a mesa, traz a mesa, monta a mesa. E aí quando ela chegar no apartamento, que ela está levando as roupas dela, a mesa vai estar lá, ela vai ficar maravilhada. Assim fizemos, fomos até a loja, compramos a mesa, montamos a mesa estava lá bem posicionada, na medida das nossas possibilidades, decorada. No entanto, quando nós terminamos de montar a mesa, nós percebemos algo. Sobraram 4 parafusos. E a gente chegou à seguinte conclusão: que a mesa parecia até bonita, parecia até estável, só não tinha muita sustentabilidade. Mais cedo ou mais tarde, ela iria acabar caindo. E aí nós tentamos descobrir aonde colocaríamos aqueles parafusos, até que uma mente brilhante, sempre tem uma mente brilhante no grupo, falou assim: vocês se lembraram de ler o manual? E aí nós fomos pegar o manual de instrução e percebemos que do jeito que a mesa havia sido montada por nós, não era só uma falta de inteligência, seria quase que um caso de polícia. Às vezes nós estamos nos atrapalhando na vida porque falta um método, porque falta uma estratégia. E é tão interessante a gente observar
o cuidado de Josué em agir de forma estratégica. Depois que Deus fala para ele, verso 3, então Josué e todo o exército se prepararam para atacar a cidade de Ai. Primeira coisa, preparação. Ele escolheu 30.000 dos seus melhores homens. Olha os detalhes. Preparo, depois excelência. E aí continua. E os enviou de noite com a seguinte ordem: atenção, preparem uma emboscada atrás da cidade, não se afastem muito dela, fiquem todos alerta. Eu e todos os que estiverem comigo nos aproximaremos da cidade. Quando os homens nos atacarem como fizeram antes, fugiremos deles. Eles nos perseguirão até que os tenhamos atraído para longe da cidade, pois dirão: estão fugindo de nós como fizeram antes. Quando estivermos fugindo, vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. Perceba a estratégia dele. Tem preparo, tem excelência, tem comunicação clara. Ele chegou para os caras e falou assim, para os melhores: ó, vocês vão sair à noite e vão ficar lá numa encosta olhando a cidade. Agora, fiquem lá, não fica de bobeira não, todo mundo deixa o celular em casa para não ficar no WhatsApp, para não ficar no Instagram, para não ficar nas redes sociais, para não ficar no TikTok, porque nessa quarentena tá todo mundo endoidando com esse negócio de TikTok, hein? Semana eu estava no supermercado, eu vi um senhorzinho, do nada assim, ó, eu falei: ó, é o TikTok. Pegou nele também, falei: então não fica de bobeira. Ele falou: não fiquem de bobeira, fiquem atentos. E foi clara a comunicação. Vai ser assim, ó: nós vamos atacar a cidade, os caras vão nos ver, vão vir atrás de nós. Quando eles virem atrás de nós, nós vamos fugir. Quando nós estivermos a considerável distância da cidade, vocês que estão na emboscada vão fazer o quê? Vão vir. E aí nós vamos virar e vamos fazer um sanduíche com os caras. Eles vão estar no meio da gente. Vai ser pancada de todo lado e assim nós seremos vitoriosos. Você percebeu os detalhes da estratégia? Preparação, excelência, comunicação clara, inteligência, sabedoria. E diz-se alguém que sabedoria é a capacidade de aproveitar e aprender com os fracassos do passado. Ele não foi simplesmente a doida. Ele não foi fazendo as coisas sem nenhum preparo. Ele não foi fazendo as coisas assim, não, a gente vai lá e quando a gente chegar, a gente vê no que vai dar. Não, ele trabalhou com estratégia. E existem algumas situações na sua vida que para que você possa, sair desse bolo que você está, você vai ter que bolar uma estratégia. Você vai ter que botar a cabeça para funcionar. Ei, irmão, cabeça não é só para separar as orelhas não, vaso. Você vai ter que parar para pensar, pedir a Deus discernimento, estabelecer um plano de ação, se preparar, ter excelência. Ele pegou os melhores homens, a missão mais difícil ele entregou para os melhores homens. Excelência, comunicação clara, inteligência. Talvez você precisa resolver uma coisa dentro da sua casa. E aí você fala assim: pastor, eu não consigo terminar essa conversa na minha casa. A gente começa falando, nos primeiros minutos eu falo, ela me ouve. No segundo momento, depois de 5 minutos, ela fala, eu a ouço. Depois de 10 minutos, nós dois falamos e ninguém se ouve. E quando dá lá pelos 20 minutos, tá todo mundo falando e todos os vizinhos nos ouvem. E aí você não consegue resolver o problema na sua casa. Gasta um tempo
Gasta um tempo diante de Deus e fala assim: Senhor, como é que eu vou resolver esse negócio aqui? Esse negócio aqui em casa está enguiçado. Esse negócio aqui está difícil. Não está indo, não está fluindo. Parece que está bloqueado. Senhor, esse problema que eu estou enfrentando com meu filho, esse problema que eu estou enfrentando com a minha filha, esse problema no meu local de trabalho, essa crise que eu estou vivenciando. Talvez o que falte a você seja parar, respirar fundo e elaborar um plano de ação. Mas há uma terceira coisa que me chama a atenção. Podemos crer que dias melhores virão, porque a derrota de ontem não pode anular o meu agir no dia de hoje. Cremos que dias melhores virão e é possível recomeçar se eu conseguir estabelecer um plano de ação. Creio que dias melhores virão se eu entender a importância dos métodos, mas sem me esquecer que a vitória vem do Senhor. Verso 7 diz assim: vocês sairão da emboscada e tomarão a cidade. Mas o verso 7 não termina aí. Termina dizendo assim: e o Senhor, o seu Deus, a entregará em suas mãos. O método é indispensável. A estratégia é importante. O plano de ação tem o seu lugar. Mas lembre-se de uma coisa: quem vai nos dar a vitória não é outra pessoa a não ser o Senhor. Salmo 127 diz o seguinte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós usamos métodos, mas nós confiamos em Deus. Pastor Sami Tippit, que pregou aqui na nossa igreja no último domingo de maio, ele certa vez contava uma experiência muito interessante. E falei numa de nossas lives. Nós temos lives todos os dias de segunda a sexta, né? Nós desde a semana passada não estamos mais fazendo no sábado. De segunda a sexta ao meio-dia e às 9h30. E o pastor Sam, ele conta uma experiência muito interessante quando ele passava por uma crise financeira muito aguda, um momento de grande dificuldade. E ele disse que estava na sala, orando com a sua esposa, pedindo a Deus pela provisão financeira. E algo tocou no coração dele e disse assim: vá lá na caixa de correio. Quando ele chegou na caixa de correio, abriu a caixa de correio, tinha um cheque, uma oferta, um presente para ele, que era suficiente para ele pagar as contas do mês. E além de pagar as contas do mês, sortir a casa, abastecer a casa e ainda fazer uma gracinha com a esposa. Próximo mês a dificuldade financeira persistia e eles estavam orando, e veio aquele sentimento no coração: vai na caixa de correio. E quando ele foi lá estava um cheque do mesmo valor, que pôde suprir todas as necessidades dele. Vem o terceiro mês, a mesma dificuldade. E aí agora ele falou assim: dessa vez eu não preciso nem orar, eu já sei o que eu tenho que fazer. É só eu correr na caixa de correio. E ele corre na caixa de correio, abre a caixa de correio. E quando ele abre a caixa de correio, ele descobre que lá não tinha absolutamente nada. E naquele dia ele volta para casa, se ajoelha com a sua esposa e diz assim: Senhor, me perdoe, porque em alguns momentos eu confiei mais na provisão do que no provedor. Existem momentos da nossa vida
que nós estamos acreditando mais nos métodos, nas ferramentas, nas instruções, do que no Senhor, que pode nos dar a vitória. Existe um versículo na Bíblia que muito me chama a atenção, no que tange a este assunto que estamos falando. Provérbios 21, no verso 31. A palavra de Deus diz assim: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é que dá a vitória. Outras versões dizem assim: mas a vitória vem do Senhor. Esse texto trabalha com as duas realidades da vida. Eu vou preparar o cavalo, ou seja, eu vou fazer o meu melhor, vou trabalhar como se tudo dependesse de mim, mas vou crer, sabendo que no final das contas, tudo depende de Deus. É do Senhor que vem a vitória. Sabe, quanta gente frustrada na vida, porque fez tudo como manda o figurino, fez da sua vida uma receita de bolo. Sabe aquelas receitas de bolo? Hoje fazer bolo é mais fácil, que já tem a mistura pronta, mas aí há uns 30 anos atrás você tinha que ir ali à risca, tanto disso, tanto daquilo outro, tanto de mais não sei o que, é ovo, é açúcar. E não poucas vezes a pessoa fazia o bolo seguindo ali a receita, tintim por tintim. Mas no final o bolo não ficava bom e a pessoa começava até a se culpar: mas eu fiz tudo certo. Tem gente que fez da sua vida uma receita de bolo, no casamento, na criação dos filhos, na condução dos seus negócios. E agora olha para o resultado e fala assim: mas por que deu errado? Talvez, porque em algum momento da caminhada acreditamos mais nos métodos do que no Senhor. E dias melhores só são uma realidade quando nós usamos as estratégias sem nos esquecermos que do Senhor vem a vitória. Quero orar com você. Quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você que, por conta de uma dor no dia de ontem, não consegue viver o dia de hoje. Por conta de uma frustração, de uma injustiça, de uma ingratidão, de uma decepção. Quantas pessoas eu me deparo com um potencial belíssimo, mas que enterraram o seu futuro por conta de uma falha, de uma derrota, de um fracasso no passado. Pois bem, nesta noite Deus está dizendo a você que é hora de você se levantar e é hora de você lutar. Deus está dizendo a você que você precisa agir de forma estratégica, porque se você continuar agindo do jeito que você está agindo, as coisas vão continuar do exato jeito que estão. Mas Deus nesta noite quer lembrar a você que as suas melhores intenções, se forem divorciadas de um senso profundo de dependência de Deus, não vão te conduzir a lugar algum. Deixa eu orar com você. Nesse exato momento há um número de telefone que está sendo colocado aí no chat do YouTube, um número que você pode nos mandar uma mensagem neste momento, talvez com um pedido de oração, talvez tomando a decisão de voltar para Jesus,
talvez tomando a decisão de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, talvez neste momento dizendo que quer conhecer um pouco mais do Senhor, compartilhar um pouco da angústia da sua alma. Mande-nos uma mensagem e um de nossos pastores está à sua disposição para lhe ajudar neste momento. Mas me permita orar por você, apresentar a sua vida diante de Deus. Querido Deus, nós queremos nesta hora apresentar ao Senhor a vida de cada pessoa que participa conosco deste culto. O Senhor conhece cada uma e o Senhor sabe o ponto da vida que cada uma se encontra. E eu quero nesta hora, ó Deus, pedir que o Senhor, com a tua boa mão, as abrace, as alcance, dando-lhes forças para prosseguir. Aquele que está afastado do Senhor, que nesta hora ele sinta o teu chamado, o teu convite para que ele volte ao teu aconchego. Aquele que ainda não teve um encontro com Jesus, que essa noite seja a noite da salvação. E pedimos-te, bom Deus, que seja esta noite aonde reaprendamos a colocar a nossa confiança completamente em Ti. Essa é o que te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Nós já estamos chegando ao término de mais uma celebração ao nome do Senhor. Quero agradecer a você que aceitou o nosso convite para adorar ao Senhor conosco nesta noite. Quero convidar você para estar conosco esta semana nas nossas lives, na nossa jornada de oração, ao meio-dia e às 21h30. E quero também convidar você para participar conosco na terça-feira do Papo de Primeira. Nós teremos um momento muito especial com o tema Sob Pressão. Nós estaremos conversando com alguns profissionais cujo seu dia a dia é sob pressão e como eles conseguem lidar com a realidade da pressão. Vai ser um tempo muito especial, eu tenho certeza disso. A palavra de Deus nos diz no Salmo 34, no verso de número 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Vamos orar. Que o amor de Deus, o nosso Pai, graça salvadora de Jesus Cristo, consolação do Espírito Santo, repouso sobre a vida de cada pessoa que conosco participa deste culto, e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e nos dê uma semana de paz.